volta e hoje a gente vai começar o módulo de ligação química discutindo a natureza das interações iônicas. Modelo iônico de ligação. Boa aula! Então nós vamos começar a investigar a natureza da ligação iônica, ou seja, a gente já considerou a aproximação de átomos na discussão anterior e hoje a gente vai começar a aproximar esses íons que dão origem a essas substâncias. Eu coloquei novamente aqui o gráfico de energia potencial e vamos ver o que está envolvido nisso. Quais são os objetivos aqui dessa primeira discussão da parte de ligação química, então o nosso módulo 2. Então é investigar o que está envolvido na aproximação dos íons. Eu estou limitando aqui já quais são as espécies a serem aproximadas, isso é uma parte conceitual interessante, importante. Averiguar a energia envolvida no composto resultante, seja ela no sentido da liberação ou da absorção, nós vamos discutir isso. Fazer a previsão de propriedades como ponto de fusão, ebulição, solubilidade. Então, baseado nas características de interação dessas espécies que a gente chama de íons, a gente vai analisar ou prever algumas propriedades e ver se na prática a gente observa isso. E explicar os desvios de comportamento iônico típico. Então nós vamos trazer um exemplo de composto iônico típico e quando a gente observar alguma outra substância também iônica se desviar dessa característica, desse tipo de propriedade, a gente vai tentar esclarecer baseado nos modelos de ligação iônica que vão ser apresentados logo a seguir. Muito bem, o que a gente tinha investigado é que existe um caso extremo onde a gente aproxima elementos de extremidades opostas da tabela periódica. Aqui eu estou dando o exemplo mais clássico de substância iônica, que é o cloreto de sódio, onde eu mostro que, de fato, existe uma característica muito particular nessas duas espécies, sódio e cloro. Ou seja, o sódio tem um só elétron de valência, então muito propenso a ceder esse elétron para uma espécie que é muito propensa a ganhar um elétron, que é o cloro. Então, nesse mecanismo, existe de fato a transferência eletrônica, onde eu dou origem aos íons sódio e aos íons cloreto. Esses sim são aqueles responsáveis pela constituição da substância iônica cloreto de sódio. Outro exemplo aqui só para a gente associar é justamente uma outra substância também de natureza iônica, por coincidência envolvendo o íon sódio também, que é o óxido de sódio. Nesse caso eu percebo que eu mudo a proporção cátion-ânion da minha eventual estrutura do óxido. Eu preciso de 2 elétrons para satisfazer totalmente a condição do oxigênio como íon, que é o íon óxido 2-, aqui ó, 2-. Então, para isso, eu preciso não de um, mas de 2 átomos de sódio, cedendo um elétron de cada, para que eu chegue nessa condição. Então, eu percebo que eu dou origem a um composto que vai trazer uma estequiometria diferente de 1 para 1, como eu vejo no cloreto de sódio, com relação ao óxido. Ou seja, eu vou ter 2 íons sódio para cada íon óxido da substância. Então, o que nós temos como interesse primordial aqui? É investigar quais parâmetros estão associados à energia envolvida na formação de um composto iônico. Aqui à minha esquerda eu estou mostrando uma estrutura em que é possível a gente observar cátion e ânion. Você decida quem é quem aqui com base nessa representação. E eu estou colocando também uma figura que traz o hábito de uma certa substância, por exemplo da halita, né, que é o cloreto de sódio nessa forma cristalina. Então eu tenho aqui, coincidentemente, um hábito cúbico com um arranjo no nível atômico também cúbico. A gente vai analisar um pouquinho dessas informações agora nesse início. A título de informação, eu estou mostrando aqui quais são os 7 sistemas cristalinos existentes na natureza e quais são as características deles quanto ao tamanho das arestas e aos ângulos entre elas promovidos ou observados. Então eu tenho aqui do triclínico para o cúbico. Se a gente caminhar de cima para baixo nessa tabela, você vai observar uma simetria cada vez maior com relação a essa representação, ao sistema cristalino. No triclínico eu tenho uma cela onde as arestas A, B e C são de tamanhos diferentes e os ângulos alfa, beta e gama entre elas também são os 3 diferentes.
Já no cúbico eu tenho essa situação onde todas as arestas têm o mesmo tamanho e seus ângulos são também idênticos de 90 graus, certo? E aqui eu tenho, dentro dos 7 sistemas cristalinos, são observados 14 tipos de retículos possíveis para essas substâncias que são chamadas de cristalinas se enquadrarem. Então, essas são as chamadas células de Bravais, e aqui eu tenho a representação desde a célula simples cúbica, face centrada, cúbica de corpo centrado, e aí eu vou mudando de acordo com os sistemas que a gente observou anteriormente até chegar na célula triclínica, onde a gente vai enxergar justamente aquela característica de 3 direções aqui com tamanhos diferentes e ângulos diferentes. E o que faz uma substância iônica, um sal, por exemplo, adotar um certo sistema cristalino, uma certa célula unitária? Alguns fatores. Um deles, principalmente, é o tamanho ou a relação de tamanho entre as espécies formadoras da substância, cátion e ânion. Aqui a gente tem alguns exemplos de células unitárias para algumas substâncias conhecidas, ou seja, eu tenho cloreto de césio, tenho próprio cloreto de sódio, uma blenda de zinco aqui, que é o sulfeto de zinco, a fluorita, CaF2, o rutilo, óxido de titânio, também conhecido como uma das fases do óxido de titânio, e a perovskita, que é um titanato de cálcio. Certo? Então, de acordo com as estequiometrias e os tamanhos dessas espécies, a gente vai ter a adoção de um dos 14 arranjos de células unitárias dentro de um dos 7 sistemas cristalinos. Aqui a gente vai acabar usando algumas figuras para mostrar praticamente a mesma informação. Eu tenho novamente o exemplo de células unitárias, a gente poderia comparar com o anterior aqui, a gente vai chegar à conclusão que seria para o cloreto de césio, e eu tenho essa representação aqui que a gente enxerga perfeitamente a estrutura cúbica de corpo centrado, ou eu posso usar uma segunda representação, também interessante, onde eu preciso de mais uma célula cúbica para descrever esse modelo chamado cúbico de corpo centrado. Então, considerando agora essa imagem, a gente percebe que a gente estaria na situação do NaCl, do cloreto de sódio. Então, a relação aqui entre cátions e ânions parece ser de 1 para 1. E perceba que há uma distinção nessa figura da direita de espécies que são, por exemplo, nos cantos, nas bordas, né? Ou em uma das faces, por exemplo, né? Essa central aqui na face superior, certo? Então, será que uma espécie que está no canto, que está na borda, será que ela é diferente de uma espécie que está na superfície ou ainda diferente de uma espécie que está no interior da rede? Essa é uma pergunta interessante. Em breve a gente vai definir o chamado número de coordenação, que é um número de vizinhos aqui de cada cátion e ânion respectivo na sua rede, aqui constituinte de uma substância iônica. Para o caso do NaCl, nosso composto iônico padrão, a gente tem aqui a demonstração do sódio centralizado aqui com 6 vizinhos cloreto, na primeira figura em cima, e embaixo a gente tem a situação revertida para o cloreto, ou seja, o cloreto está na posição central, e aí eu tenho os meus vizinhos aqui, ou ligantes, sendo o íon sódio. Assim, a gente observa que na proporção em que esses íons estão constituindo esse sal, a gente tem 6 vizinhos sódio para cada cloreto e 6 vizinhos cloreto para cada sódio, né? Esse número de coordenação 6 se reverte numa proporção 1 para 1, estequiometricamente, dentro da fórmula unitária desse sal, como a gente conhece, NaCl. Aqui abaixo, na figura B, a gente tem uma representação de projeção, conhecida como diagrama de projeção, como está escrito aqui. E aí a gente consegue também perceber, através das diferentes cores, quais as posições que esses íons guardam nessa rede cristalina. Voltando para o aspecto então da energia envolvida na formação de um composto como esse, a gente está começando a perceber que essas substâncias elas têm
uma característica extremamente organizada em termos de sua estrutura, guardam distâncias muito bem definidas dos seus vizinhos, respeitam posições também muito definidas com relação a esse espaço ocupado. Então, vai ser bem interessante observar quais são os parâmetros envolvidos nessas formações e, principalmente, o que acontece em termos das propriedades desses compostos em virtude dessas interações. A gente vai entrar na discussão, então, desses parâmetros que estão envolvidos na chamada energia reticular, que é justamente a energia de rede, ou a entalpia de rede, que é a energia que vai permitir com que a gente avalie a estabilidade ou a facilidade da formação de uma substância iônica. Aqui eu coloco uma grande discussão em sala, que a gente vai chegando a essas conclusões juntos, mas eu vou colocar um ponto de partida aqui e vou abrir alguns argumentos aqui abaixo para a gente tentar fazer isso de uma maneira um pouco mais otimizada, um pouco mais rápida. Muito bem, qual é o ponto de partida? A gente tem uma equação aqui, na verdade ainda não é uma equação, é só uma proporcionalização entre a energia envolvida na aproximação de duas espécies, dependente da sua carga pela distância. Então, se a gente não for muito longe para lembrar com o que isso se parece, a gente vai pensar na energia de atração coulombica, certo? Então eu tenho a dependência aqui, ou a proporção quanto à energia de atração, eu tenho o produto das cargas pelo inverso da distância, certo? Nós vamos fazer umas pequenas, grandes alterações com relação a esse modelo, porque aqui a gente teria que chamar essas cargas de cargas pontuais. Eu tenho uma situação muito ideal, perto do que o nosso sistema requer, certo? Então, como é que vai ser a situação se eu considerar a energia envolvida na energia reticular? Ou seja, eu chamo de retículo cristalino justamente essa rede formada. Esse conjunto de íons que dão origem a uma substância iônica formada a partir, por exemplo, de íons sódio e íons cloreto. Eu estou vendo aqui, né, um esquema, uma representação que um dos caminhos possíveis para isso acontecer é a reação química entre sódio metálico e a substância do cloro, Cl2. É isso que a gente está vendo por aqui representado por essas figuras, certo? Mas tornando mais concreto ou adaptando um pouco a energia atrativa aqui, coulombica, para a nossa realidade dentro de uma substância iônica, vamos verificar alguns aspectos que vão acabar compondo essa equação de energia, no caso dela ser definida como energia reticular, que é o que a gente está procurando. Nós temos que as nossas cargas não são pontuais. Aqui elas são íons, certo? Então eu vou substituir aquelas cargas Q pelas cargas dos íons, eventualmente. Provavelmente essas cargas vão ser múltiplo da carga do elétron, da carga eletrônica. Não é interessante eu discutir a energia simplesmente em termos da aproximação de duas cargas, ou de dois íons, um íon sódio e um íon cloro. Você está vendo que isso aqui tem um resultado global muito mais complexo. E em química a gente usa uma grandeza para descrever quantidade de matéria que torna essa situação muito mais palpável, que seria a constante de Avogadro, dando a quantidade em mols de íons. Então eu não vou considerar a aproximação de dois íons, mas sim de 1 mol de íons, certo? Está aparecendo uma constante M aqui, que ela é uma espécie de fator de estrutura. Daqui a pouco isso vai ficar mais evidente. Uma outra constante aqui com relação à permissividade do meio, que seria uma espécie de resistência do meio à manutenção do meu composto ou à interação maior ou menor que ele tiver com um determinado meio. E, obviamente, a distância ela está entrando quase que de maneira similar ao que a gente vê na equação de Coulomb. Certamente, a energia de interação entre cátions e ânions ela vai depender da distância guardada por essas espécies. Ok? Muito bem. Aqui eu vou me referir a justamente essa constante M que apareceu anteriormente,
que se refere à constante de Madelung, que eu chamei de fator de estrutura. A gente percebe que nessa tabela aqui, dependendo do número de coordenação da espécie que eu estou trabalhando, ou que eu estou querendo determinar a energia reticular, eu tenho um valor de constante já tabelado. Da onde sai isso? Só para a gente conhecer. Dependendo do número de vizinhos que eu tenho com relação ao sal estudado, eu vou escrever uma série, uma espécie de série aqui, nesse termo que você está vendo entre parênteses. Então, você vai vendo que a relação de distância, de acordo com a variação do número de vizinhos, com relação à distância de equilíbrio, que é esse R0, ela vai mantendo um padrão em termos da raiz de uma constante, de um número que vai crescendo em função da distância de equilíbrio. E eu vou colocando isso numa série. Esse fator aqui, esse termo, vai gerar essa constante M, que a gente chama constante de Madelung, que é um fator de estrutura. Quando eu estudo a energia de rede para uma determinada substância, é importante que eu saiba qual é o arranjo por ela adotado para justamente consultar o valor da constante de Madelung. Com isso, a gente vai tentar dar origem a uma das equações que são utilizadas para a obtenção da energia reticular, que é, por exemplo, a equação de Born-Landé. Como que a gente amarra tudo que a gente está colocando em questão para tentar originar essa energia? U aqui é chamada justamente da energia reticular. Normalmente a gente tem U0 aqui, que é o resultado final. Então eu estou chamando de U parte dessa dedução. O que a gente tem dentro da equação por enquanto? A gente tem as cargas dos cátions e ânions, que a gente tinha comentado lá no início, múltiplas da carga do elétron, por isso que você tem E quadrado aqui, a constante de Madelung, N é a constante de Avogadro, para 1 mol de íons, R é a distância de equilíbrio, em que um íon guarda do outro, ou seja, cátion guarda do ânion, e a gente tem a constante aqui 4πε0, onde ε0 se trata da permissividade do meio. Esse termo da esquerda que a gente acabou de definir, ele somente se refere a aspectos de atração entre os íons. No entanto, a gente tem que considerar um termo de repulsão. Eu perguntaria por quê? Porque um cátion, mesmo sendo um cátion, uma espécie que tem um saldo positivo de carga, tem a natureza elétrica positiva, ele continua tendo seus elétrons mais internos, certo? Então continua sendo imaginado ou representado como uma nuvem eletrônica. Então o que a gente tem aqui, ou a consideração mais adequada a se fazer na formação de um composto iônico, é que a aproximação de cátions e ânions, desses dois íons, ela nada mais é do que uma aproximação de nuvens eletrônicas. Então certamente eu vou gerar alguma repulsão nesse sistema, inclusive dos núcleos dessas espécies, certo? Então, esse termo da direita, onde eu tenho uma constante B, que também já é tabelada, e N, que é chamado expoente de Born, ele traz essa contribuição da repulsão. Para escrever uma equação global, eu teria que computar os termos de atração, então aqui atração, e aqui repulsão, certo? E como a gente vai deduzir, então chegar de fato na equação de Born-Landé, que já está aparecendo aqui embaixo. Eu vou imaginar que para eu resolver essa equação entre as partes de atração e de repulsão, eu vou considerar um gráfico muito parecido com aquele da energia potencial lá do início, onde eu tenho um termo de atração, que vai para uma energia mais estabilizada aqui embaixo, versus um termo de repulsão, onde, quando eu aproximo demais, por exemplo, essas espécies, a energia dispara lá para cima. Quando eu trabalho esse gráfico no ponto de interesse principal para mim, que seria aonde? Seria exatamente no poço, onde a derivada de U, que é essa grandeza assumida como uma energia, em relação a R, que é a distância, vale zero, certo? Então, feito isso, a gente resolve para B e tira esse termo aqui. Com isso, a gente consegue escrever o resultado final da equação chamada de Born-Landé para determinação da energia de rede, que agora sim é chamada de U0, rearranjada dessa forma aqui, certo? Então agora eu já eliminei o problema da constante B, eu fico somente com o expoente de Born nessa equação. Isso me permite
calcular a energia de rede para qualquer substância iônica. Antes da gente explorar de fato esses valores de energia de rede e como eles implicam nas propriedades das substâncias, eu vou trabalhar mais duas formas de determinação por equação, ou seja, teoricamente da energia de rede, que é a equação de Born-Meyer, que é uma espécie de correção no termo de repulsão da equação anterior, de Born-Landé, através da descrição desse termo ρ aqui da equação, certo? Ele aparece aqui embaixo como sendo uma espécie de constante de compressibilidade do cristal, né? O quanto essa nuvem eletrônica que eu tenho ali, ela pode ser comprimida. E ele acaba fornecendo um termo mais adequado de repulsão com relação ao desenvolvido pelo expoente de Born. E se a gente for um pouquinho mais além, você vai chegar na última equação aqui para a descrição do cálculo da energia de rede, que é a equação de Kapuscinski, onde você tem a possibilidade de fazer essa estimativa com ausência de detalhes estruturais, ou seja, por exemplo, essa determinação ela dispensa você conhecer o arranjo adotado pela substância. Dispensa, por exemplo, a constante de Madelung. Aqui você tem outras constantes aparecendo e você tem um termo V, que aparece aqui junto às cargas de cátions e ânions, que representa o número de íons por fórmula unitária. Por exemplo, se você tem a fórmula NaCl, você tem 2 íons por fórmula unitária, V igual a 2. Se você tem cloreto de cálcio, CaCl2, você tem 3 íons por fórmula unitária, V igual a 3. E ainda a gente tem um adendo desse modelo de Kapuscinski, que é a possibilidade de encontrar dados tabelados para os tamanhos de espécies poliatômicas, principalmente com relação aos raios, ou seja, carbonato, fosfato, nitrato, cromato. Então eu tenho algumas espécies poliatômicas já tabeladas para utilização dos tamanhos de raios e eventual determinação direta da sua energia de rede. Aqui a gente começa a trabalhar diretamente com os valores de energia de rede, ou energia reticular, dados em kJ por mol, para algumas substâncias. Então nós temos aqui os cloretos de metais alcalinos no início, depois nós temos óxidos aqui no final, outros cloretos aqui de metais, por exemplo, como alumínio lá do bloco P. Então o que a gente observa com relação à energia de rede? Bom, deixa eu comparar duas espécies inicialmente para a gente fazer alguns paralelos. Eu tenho aqui cloreto de lítio e cloreto de potássio. Se a gente usar de periodicidade para fazer essa análise, eu vou perceber que a energia de rede, no caso do cloreto de potássio, ela é menor aqui, diminuiu em termos da estabilidade com relação ao cloreto de lítio. Por que isso deveria acontecer? Será que isso é esperado? Se a gente olhar o comportamento de tamanho do cátion, que é o que varia nesse exemplo, a gente vai perceber que o lítio é um cátion menor, menos volumoso do que o potássio. Sendo menos volumoso, ele vai guardar uma distância mais próxima do seu vizinho cloreto, ou dos seus vizinhos cloreto na rede. Assim, vai haver uma maior interação, provavelmente uma estabilidade maior com relação a esse sal. Por isso, a gente observa uma energia de rede aqui maior do que outra. Só para definir, está aparecendo aqui embaixo, por definição, energia de rede, ela descreve esse caminho aqui, ó, ou seja, onde eu tenho a rede sólida produzindo os íons no estado gasoso. Por isso que a gente vai encontrar geralmente valores positivos. Ah, mas eu encontrei um livro em que a tabela de energia de rede era negativa. Tá errado? Provavelmente não. O que você vai ficar atento é se o valor simplesmente é o mesmo valor, só que com sinal negativo, para a mesma substância, e se o caminho mostrado aqui com relação ao processo é o inverso, ou seja, eu tenho os íons do estado gasoso formando a rede sólida da substância iônica, ok? Outro aspecto interessante é justamente se a gente observar íons que trazem uma relação de carga aqui, né, os cátions, por exemplo, com relação aos seus ânions, de 2 vezes ou 3 vezes, que é o caso de cloreto de cálcio e cloreto de alumínio.
certo? A gente observa que, por exemplo, se a gente pegar aqui um cloreto de potássio que a gente estava analisando anteriormente, a 709 kJ por mol de energia reticular, a gente vai ver que quando eu troco pelo cálcio, que é um íon carregado com carga 2+, eu vou para 2.250 kJ por mol. E quando eu vou para o alumínio, que é um íon carregado com carga 3+, eu vou para 5.500 quase, certo? Então eu percebo que a estabilidade da minha substância vai aumentando radicalmente em função da carga do cátion, por exemplo. E por que isso acontece? Provavelmente porque na medida que eu vou tendo cátions de cargas maiores, +2, +3, eu estou tornando essa espécie cada vez menor. É um íon muito pequenininho que está resultando desse processo. Então, esse íon bem pequeno, ele consegue uma distância de aproximação aqui de equilíbrio com seus vizinhos muito próxima, e isso gera uma energia muito alta para a substância. Mas a gente tem que ter um cuidado aqui, porque se a gente considerar exclusivamente a determinação da energia de rede, por exemplo, pelas equações que a gente viu, ou por equação de Born-Landé, que traz, por exemplo, as cargas de cátions e ânions, eu vou imaginar que a energia de rede do NaCl ela é menos favorável do que a no NaCl2 seria. Pensa sobre essa informação. NaCl2. Eu conheço essa substância? Qual é a característica do íon sódio em NaCl2? Pois é, será que esse íon se forma? Mas, independentemente dessa energia de formação do cátion, pelo cálculo de energia de rede, quanto menor for o cátion, maior for sua carga, melhor vai ser meu resultado em termos de estabilidade da substância. Vamos ver se isso acontece sempre. Aqui nós já temos valores de entalpia de rede, ou energia de rede, em quilojoules por mol também, para aletos metálicos, do grupo 1. E aí eu percebo que esses valores são negativos, veja lá. Provavelmente aqui, esses dados foram retirados de uma fonte que considera a definição da energia de rede contrária à anterior que nós vimos aqui, ó, certo? Então, ao invés de seguir esse caminho, nós estamos seguindo o caminho da direita para a esquerda. Os íons no estado gasoso formando a rede sólida e assim havendo uma grande liberação de energia na formação dessa rede. Vamos analisar. Aqui no caso do lítio, ó, quem muda são os aletos, né? Então, descendo no grupo do fluoreto até o iodeto, eu vou tendo um aumento de tamanho da espécie. É só consultar a parte de periodicidade para a gente concluir isso. E com isso você vai vendo que a energia liberada pela formação do fluoreto de lítio é muito maior do que do iodeto de lítio, por exemplo. É exatamente porque você provavelmente aumentou muito o tamanho do ânion, distanciou ele dos seus vizinhos, diminuindo a interação atrativa entre elas. Quando eu vou para os aletos de sódio, eu vejo o mesmo comportamento. E quando eu vou para os de potássio, o mesmo, né? E agora eu posso comparar um único aleto, eu posso fixar, por exemplo, o brometo e trabalhar a alteração do cátion, né? Então eu vou pegar aqui brometo de lítio, menos 815, brometo de sódio, menos 752, brometo de potássio, menos 689. Eu percebo que, mantendo o ânion agora, brometo, eu tenho uma maior energia de rede liberada quando eu tenho lítio lá. Por quê? Justamente por ser a menor espécie, por permitir a maior interação, a maior proximidade com seus vizinhos, provavelmente, certo? Então a gente vê uma coerência aqui na variação do comportamento da energia de rede com relação, por exemplo, à posição dos elementos na tabela periódica. Há uma outra maneira da gente obter o valor de energia reticular. A gente acabou de mencionar sobre os valores calculados pela equação, por exemplo, de Born-Landé, e esses valores de energia de rede são considerados teóricos. Quando a gente vai para uma alternativa bastante elegante, através de um ciclo termoquímico, que é o ciclo de Born-Fajans-Haber, a gente percebe que essa determinação ela é uma consideração da energia de rede experimental, ou seja, ela é considerada uma medida, uma determinação experimental, certo? Então é interessante porque nós vamos poder comparar
a determinação experimental, obtida pelo ciclo, por exemplo, e a determinação teórica, calculada pela equação de Born-Landé. Exato. E o que nós temos aqui? Nós temos um caminho aqui, ó, onde eu estou apontando, íons no estado gasoso formando a rede sólida. Você está vendo que esse caminho aqui está sendo descrito como entalpia de rede. E ele está com um sinal negativo justamente porque a gente está assumindo esse caminho. Se o caminho for inverso, de acordo com a definição de energia de rede, você vai ter o valor contrário só trocando o sinal para positivo. E o que a gente tem que considerar para de fato calcular essa energia de rede? Será que é fácil obter essas espécies aqui, esses íons no estado gasoso? Provavelmente eu vou partir de substâncias químicas, né? No seu estado mais estável, ou se não da substância simples, como que vai ser? Nesse caso, eu estou vendo que eu estou partindo, considerando o ΔH de formação então do NaCl, estou partindo da substância simples aqui, do sódio metálico e do gás cloro. Essa é a definição para o ΔH de formação, certo? Onde eu obtenho 1 mol de produto no estado sólido. Então, tudo amarrado pela termoquímica aí. Agora, eu preciso partir dessas duas substâncias, sódio metálico e gás cloro, e dar origem aos íons do estado gasoso, porque aí sim eu vou ter os valores para poder calcular a formação da rede sólida. Quais são os processos que são envolvidos nessas etapas? Rapidamente vamos dar uma olhada. Vamos ver para o sódio primeiro. Eu preciso sair do sódio metálico e levar ele, por exemplo, para o estado gasoso. Esse primeiro passo, ele na verdade está associado a uma energia de sublimação. Aqui eu tenho exatamente essa entalpia de sublimação, certo? Do sódio metálico para o sódio gasoso. E esse valor é tabelado em handbooks de dados termoquímicos. Chegando nessa espécie sódio gasoso, eu vou ter que agora produzir o íon sódio gasoso. Essa energia aqui, átomo no estado gasoso produzindo o íon no estado gasoso, parece que a gente já estudou recentemente. Essa aqui é a chamada entalpia de ionização ou energia de ionização. É exatamente a primeira energia de ionização para o sódio. Pronto, a gente chegou dando 2 passos no íon sódio gasoso. Vamos ver como é que a gente faz para chegar no íon cloreto gasoso. A gente está partindo de Cl2 gasoso. Primeira coisa, eu preciso atomizar. Aqui ele é molecular. Eu tenho uma molécula de Cl2, então eu preciso do átomo de cloro, né? Então aqui eu tenho cloro no estado gasoso atômico, não mais molecular. Então aqui eu tenho uma entalpia de atomização. Na sequência, átomo de cloro gasoso precisando formar o íon no estado gasoso. É a energia de ganho de elétron ou afinidade eletrônica do cloro para formar o cloreto. Com isso, também em 2 passos, a gente conseguiu chegar no íon cloreto. Agora, simplesmente, eu tenho íon sódio gasoso e íon cloreto gasoso, podendo formar a rede sólida cloreto de sódio. Então, tenho condição de fato de calcular a energia de rede. Certo? Aqui ao lado, a gente tem a mesma situação, você vai explorar essa figura com mais calma, só que na forma de um diagrama. Então nós temos o ciclo da lei de Hess, que é o ciclo termoquímico, que nós discutimos. E aqui ao lado a gente tem a mesma situação na forma de um diagrama, certo? Essa próxima figura aqui, ela é muito interessante. Na verdade, ela traz o diagrama de entalpia para a gente analisar, né, como a gente verificou na imagem anterior. E ela traz também, a cada etapa, qual é a situação das espécies lá no nível atômico e molecular, certo? Então aqui você tem outra substância, o fluoreto de lítio, que está sendo considerado quanto à energia de rede. E a gente vai observar essas mesmas etapas que a gente observou com relação ao NaCl no slide anterior. Dê uma olhada. Por fim,
a gente vai analisar aqui uma tabela, principalmente com relação a essas duas últimas colunas. Você vai ver que aqui os resultados estão dados em quilocalorias por mol, por isso a diferente magnitude numérica aqui. Nós temos fluoretos de metais alcalinos e cloretos de metais alcalinos, certo? Eu quero que vocês comparem as colunas azul e vermelha, onde eu tenho os valores de energia de rede obtidos pelo ciclo Born-Fajans-Haber, em azul, considerados então experimentais, e os valores de energia de rede obtidos por Borlandé, em vermelho, considerados teóricos. Mais tarde a gente vai fazer uma discussão sobre um padrão, se a gente observa algum comportamento padrão, né, típico, característico aqui entre esses dados, e por que isso acontece. Então isso vai ter relação com a nossa próxima discussão, que é a previsão de propriedades nos compostos iônicos. Vamos ver se a gente chega a alguma conclusão sobre esses dados. Muito obrigado, pessoal, pela presença, pela audiência, e a gente se vê na próxima. Até lá!